A Eliane me perguntou: Doutora Beth, descobri que sou dependente emocional. Tenho muita dificuldade em regular o meu peso. Já fiz muitas dietas e não consigo resolver. Existe alguma relação entre esse transtorno e essa dificuldade? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Olá, que prazer receber você aqui hoje nesse vídeo. É importante você saber que eu decidi dividir a resposta da Eliane em duas partes, porque o vídeo ficaria muito longo. Hoje será a primeira parte e na próxima semana a segunda. Para começar, eu vou falar sobre a relação entre o trauma da infância e os transtornos alimentares. Os transtornos ou distúrbios alimentares são, de modo geral, perturbações no comportamento alimentar. São descritos como doenças psiquiátricas. Os casos de transtornos alimentares aumentaram muito nas últimas décadas. Eles estão relacionados principalmente com aspectos socioculturais, biológicos, psicológicos e familiares. Vários estudos científicos demonstraram que as pessoas que têm transtornos alimentares frequentemente têm um histórico de experiências adversas e traumas na infância. O trauma na infância é incrivelmente comum e muitas vezes é um fator que contribui para o desenvolvimento desses transtornos alimentares. O que são experiências adversas na infância? O termo experiências adversas na infância, EAI, tem sido largamente utilizado em estudos científicos com o intuito de compreender as suas implicações na saúde e refere-se a eventos traumáticos ou passíveis de causar estresse durante os primeiros 18 anos de vida. Pela relação evidente entre as experiências adversas na infância e traumas, são mais frequentemente chamadas de traumas de infância, mesmo que incluam a fase da adolescência. Existem diferentes tipos de experiências que podem ser traumáticas para uma criança. Eles incluem abuso físico, abuso emocional, como o bullying e a negligência. Além disso, testemunhar o abuso de um dos pais, conflitos frequentes entre eles e a separação e divórcio dos pais pode ser traumático. Mas me deixa saber se você está gostando desse vídeo até agora. Se sim, dê o seu like como agradecimento e compartilhe com pessoas que você sabe que podem se beneficiar. E você já está inscrito nesse canal? Se não, faça isso agora, pois assim você me ajuda e também o canal a crescer. Algumas pessoas não sabem o quanto isso pode ajudar a quem está oferecendo esse conteúdo. Se você faz isso, o YouTube entende que esse canal agrega valor às pessoas. Então, eu conto com você. Voltando ao nosso tema, nem toda criança que passa por um evento adverso na infância desenvolve um trauma, mas uma parcela significativa sim. Por exemplo, o divórcio ou a separação é considerado uma experiência adversa na infância, mas nem sempre resulta em trauma. Algumas crianças ou adolescentes podem ser severamente afetadas pelo divórcio de seus pais, enquanto outras não. Além da experiência e da reação individual de uma criança à experiência, o número de experiências adversas é importante. Quanto mais experiências adversas uma criança tiver, maior será o risco de problemas de saúde mental e física no futuro. O impacto do trauma futuramente na vida dela pode variar de suicídio, abuso de substâncias e distúrbios alimentares, a doenças cardíacas e câncer. É importante saber que experiências adversas na infância são comuns. Cerca de 67% das pessoas têm pelo menos um, e 47% das pessoas têm 2 ou mais. Cerca de 20% das pessoas têm 4 ou mais. Como o risco de desenvolver transtornos no futuro aumenta com o número de experiências, isso é muito importante. Oi, você já fez o meu curso da cura da criança interior ferida? Se você sofre de relacionamentos abusivos, complicados, frustrantes, que se repetem, dependência emocional, codependência, ou tem medo de se relacionar e foge, esse curso é fundamental para você entender as causas de tudo isso e adquirir técnicas que eu uso no consultório para a sua jornada de libertação. Eu espero você lá. Beijinho, tchau!
Vamos ver agora a ligação entre os distúrbios alimentares e o trauma. Numerosos estudos clínicos encontraram uma conexão entre experiências adversas da infância e transtornos alimentares. Em outras palavras, pessoas que têm transtornos alimentares têm uma maior taxa de trauma na infância em comparação com a população em geral. Existem diversos tipos de transtornos alimentares e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre eles. Para ficar mais claro do que eu estou falando, vou pelo menos definir os tipos principais sem dar muitos detalhes, porque esse não é o objetivo aqui hoje. Se você quiser saber mais sobre cada transtorno, faz uma pesquisa na internet, no Google, e você vai achar muita informação relevante sobre cada tipo. O primeiro tipo é bulimia nervosa. Na bulimia nervosa, o paciente tem excesso de compulsão alimentar, ingerindo muitos alimentos de uma vez e geralmente optando por escolhas com uma carga enorme de calorias. Em seguida, se sente culpado pelo episódio de compulsão alimentar, ou não quer mesmo engordar de forma alguma, ou as duas coisas, e esforça-se para tentar eliminar aquilo que comeu, por meio de vômitos ou induzindo diarreias. O segundo tipo é anorexia nervosa, que é um distúrbio alimentar potencialmente fatal, pode levar à morte. Ele é caracterizado por baixo peso corporal, intenso medo de ganhar peso, uma percepção distorcida do próprio peso e da forma e hábitos dietéticos que provocam restrição na ingestão de calorias. Um terceiro distúrbio é o transtorno de compulsão alimentar periódica, também chamado de TCAP, caracterizado por episódios frequentes e recorrentes de compulsão alimentar, com problemas psicológicos e sociais negativos associados, mas sem os comportamentos compensatórios comuns à bulimia nervosa. Um quarto tipo que vem sendo estudado nos últimos anos e que ainda há uma certa controvérsia sobre ele no meio científico e por isso ele não é reconhecido ainda exatamente como transtorno alimentar, é o food addiction. Aqui eu vou traduzir como vício de comida ou dependência de comida. Apesar de que não há um consenso sobre ele ainda, é o que eu mais vejo no meu consultório tratando a dependência emocional. Por isso, vou falar dele também. E o que é essa dependência de comida? É uma doença crônica e recorrente com implicações cerebrais. A definição do vício em comida é a necessidade de procurar e ingerir compulsivamente determinados alimentos sem ter em conta as consequências nocivas que têm, como as implicações na saúde que acarretam os alimentos com altos níveis de açúcar ou de gordura. Esses comportamentos viciantes podem aparecer em diferentes transtornos alimentares que eu comentei aqui, como a compulsão alimentar, a bulimia nervosa ou a obesidade e, embora esteja relacionado com a obesidade, as pessoas com peso normal também podem sofrer de vício em comida. Vale dizer aqui que foram reconhecidos mecanismos neurobiológicos implicados nesses padrões viciantes. Você não tem ideia de quantos pacientes codependentes eu já recebi que tinham algum desses transtornos. É muito comum. Alguns pacientes que fizeram até cirurgia bariátrica, alguns que se recuperaram e outros que voltaram a ganhar um peso enorme. É uma luta insana e triste. Mas voltando ao trauma infantil, especificamente quanto ao abuso físico e emocional, está bem comprovada a forte ligação entre eles e o desenvolvimento da bulimia e o transtorno da compulsão alimentar periódica. Um outro ponto que chamou a minha atenção enquanto eu estava estudando esse assunto para trazer para você aqui, e que vale a pena ressaltar, é que os transtornos alimentares frequentemente ocorrem concomitante com outros transtornos psiquiátricos ligados a eventos adversos na infância. Por exemplo, transtornos de humor, transtornos de estresse pós-traumático, transtorno por uso de substâncias e comportamentos clínicos como comportamento suicida, impulsividade e agressividade. Todos esses estão associados a traumas e a transtornos alimentares. Veja só. O trauma sexual parece estar particularmente ligado aos transtornos alimentares. Um estudo descobriu que as mulheres que têm um histórico de abuso sexual na infância são mais propensas a ter comportamentos alimentares problemáticos e distúrbios alimentares. Vários especialistas já sugeriram que pessoas que têm experiências adversas na infância
podem desenvolver distúrbios alimentares como forma de lidar com seu trauma. Veja quais são os efeitos aditivos dos alimentos no seu cérebro. Como as drogas, os alimentos processados com altas taxas de açúcar, sal e gorduras desencadeiam a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo sentimento, pela sensação de recompensa e gratificação. Depois de iniciado o processo da adicção, o hormônio do bem-estar tem um efeito que vai se repetindo. Ele vai levá-lo a comer mais do que o necessário, o que pode resultar, médio e longo prazo, em sobrepeso e obesidade. Isso significa que os distúrbios alimentares acontecem como consequência de poderosos mecanismos psicológicos e neurobiológicos de enfrentamento dos sintomas e dores decorrentes do trauma. Por exemplo, que comer pode ter um efeito tranquilizante. Agora me conta se você já viveu ou vive uma situação assim. Se esse vídeo ajudou você, dê um like e escreva aqui nos comentários. Quem sabe o seu comentário se torna um novo vídeo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem precisa desse conteúdo. Isso vai ajudar o canal a crescer e também me ajuda muito. Lembre-se que na próxima semana eu vou postar a parte 2, a melhor parte desse tema, que é sobre a relação entre a dependência emocional e os transtornos alimentares. E mais especificamente sobre a dependência de comer ou o vício de comer. Tenha uma ótima semana, beijos no coração e até o próximo vídeo. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine.